Hoje a gente vai continuar o capítulo 6 de Romanos. Hoje a gente encerra esse capítulo, se Deus quiser. E é mais ou menos a mesma coisa do que a gente viu na semana passada. Aliás, viu no último encontro, né? Paulo vai repetir o argumento, só que com palavras diferentes, e porque tem palavras diferentes e analogias diferentes, a gente vai poder aprender as mesmas coisas de maneira mais aprofundada, tá? Vamos orar primeiro, então, para a gente iniciar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela vida, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Sabemos que todas as coisas acontecem pela Tua vontade e quis o Senhor que hoje pudéssemos nos reunir para aprendermos mais de Ti, através da Tua palavra. Te pedimos que nos confronte, que a Tua palavra nos admoeste, nos alerte, nos ensine e que o Senhor nos dê um coração maleável, ensinável, para que a gente possa aprender e colocar em prática, Senhor. Não apenas aprender ou absorver o conteúdo e encher a mente, mas que tudo isso possa transformar a nossa mente, o nosso coração, a nossa conduta, o nosso comportamento, e que a gente viva uma vida de fato para glorificar o Teu nome. Que esses aprendizados sejam latentes em nossa mente na hora da tentação, na hora das nossas quedas, que sempre o Senhor nos traga de volta para a obediência. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Só fazendo um breve resumo, né? A gente viu no capítulo 1, eu sempre gosto de fazer um resumo para a gente não perder o fio da meada, tá? No capítulo 1, Paulo vai falar sobre 1, 2 e 3, né? Paulo vai falar sobre a condição do pecado, de que todos os homens estão em pecado. No 1 fala sobre os gentios, no 2 sobre os judeus, no 3 ele arremata colocando todo mundo na mesma situação, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Depois ele introduz a justiça que é pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo, e diz que a salvação é exclusivamente pela fé na obra de Cristo. No 4, ele defende a justificação de Abraão através da fé. No 5, ele fala sobre a esperança que todos aqueles que foram justificados pela fé podem ter na conclusão desse processo da salvação, que é justificação, santificação e glorificação. Então, se o processo começou na justificação, podemos ter esperança de que ele será concluído na glorificação, passando pela santificação. Né? Então, no capítulo 5, ele fala muito sobre essa questão da esperança convicta, da salvação completa. E depois, ainda no capítulo 5, ele fala sobre a questão do pecado original, falando sobre Adão ser o cabeça de toda a humanidade e, por causa disso, todos estão debaixo de Adão e todos estão condenados por causa do ato de Adão. E Deus providencia uma outra cabeça, no caso Cristo, e todos aqueles que são gerados em Cristo agora podem ser salvos porque estão debaixo do ato de Cristo. No final do capítulo 5 ele fala sobre o propósito da lei, que é ressaltar o pecado, e diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí essa afirmação não poderia, na verdade gerava alguns entendimentos errados ou desentendimentos sobre essa frase, né? Se onde aumentou o pecado superabundou a graça, então quer dizer que a gente pode viver pecando? E aí no capítulo 6 ele vai responder essa questão dizendo que não, absolutamente não. Não é essa a questão. Na verdade, a lei vem para ressaltar o pecado, e onde aumenta o pecado é onde aumenta a consciência de pecado. Era isso que a gente estava falando no último encontro. E aí ele defende essa questão de que quando nós cremos no Evangelho, nós morremos com Cristo. E quando nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. E ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, né, debaixo de uma vida transformada, de um coração transformado, por assim dizer. Certo? E aí ele, no versículo 14 do capítulo 6, ele faz mais uma afirmação.
pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Paulo acaba por arrematar essa perícope, né, esse parágrafo, fazendo uma afirmação que, mais uma vez, alguém pode perguntar, levantar o questionamento, né? Então quer dizer que a gente pode pecar já que a gente não está debaixo da lei? E é isso que ele vai responder agora a partir do verso 15. Então eu vou ler do verso 15 até o 23 e depois a gente vai vendo de pouquinho, tá? Verso 15, capítulo 6, vou ler na NVI, me acompanhe. Eu vou ler do 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, beleza. A gente então vai começar aqui a ver versículo a versículo para a gente aprofundar um pouco então esse entendimento de que Paulo quer deixar claro e evidente e assim forte que a justificação pela fé não é igual fazer qualquer coisa. Então a salvação é pela fé, eu posso fazer qualquer coisa que eu vou ser salvo? Não é assim que funciona. Quando a pessoa é realmente justificada pela fé, a lei de Deus é escrita no seu coração. Os parâmetros, os princípios, tem uma palavrinha que eu esqueci aqui agora, os preceitos da lei de Deus são escritos no coração da pessoa e através do Espírito Santo, essa pessoa é conduzida a um caminho de santidade, conduzida a um caminho de transformação, de mudança de vida. Então, por mais que a justificação seja pela fé, essa fé vai promover, vai produzir uma vida longe do pecado. E então, vamos lá, verso 15. E então, só concluindo, por que Paulo tem que defender muito isso? Porque, apesar de não fazer sentido nenhum, né? Quer dizer que eu sou salvo se eu fizer qualquer coisa? Isso não faz o menor sentido, não tem nada a ver. Muitas pessoas levantavam essa justificativa no tempo de Paulo e hoje em dia também fazem isso, tá? São dois extremos. Uns dizem que a justificação pela fé é mentira, que a gente precisa fazer a nossa parte. Isso é mentira, tá? Isso que dizem que é mentira. A gente não precisa fazer a nossa parte. A obediência não é fazer a nossa parte para a salvação. A obediência é uma resposta que nós damos por causa da salvação, porque fomos salvos. O outro extremo diz, não, nós somos salvos, podemos viver do jeito que quisermos. Mentira também. Isso é a filosofia do diabo para enganar o povo. A fé verdadeira vai produzir boas obras. É por isso que Tiago fala, você diz que tem fé, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Você só diz que tem fé, mas não tem obras. Né? Ele está ali conversando com uma pessoa imaginária. Uma pessoa que diz assim, não, mas eu tenho fé, eu posso viver do jeito que eu quiser. E ele diz, não, você diz que tem fé, mas não tem obras. Eu provo a minha fé pelas obras. Ou seja, então as obras são aquela autenticidade da fé. Se a vida da pessoa não produz, se a pessoa não produz frutos dignos do evangelho, é porque aquela fé não é verdadeira, é uma fé morta. O que
Tiago chama de a fé é morta, né? A fé sem obras é morta. Paulo e Tiago estão falando exatamente a mesma coisa. E Paulo vai falar bem mais explicado, doutrinariamente falando, aqui no capítulo 6 de Romanos. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aqui, essa frase, ela mostra muito da lógica humana, a parte do evangelho, né? As pessoas acham que vão ser salvas porque fazem coisas. E fazer coisas, no caso, seria obedecer, né? Elas acham que vão ser salvas porque obedecem a algumas coisas, tanto no sentido de fazer o que pode ou de não fazer o que não pode. Nesse caso, elas estão obedecendo. Só que esse tipo de salvação, ou esse tipo de salvação entre aspas, né? Esse tipo de pensamento é equivocado. Por quê? Porque a obediência, ela não pode ser fruto de regras. Deus não aceita uma obediência que é fruto das regras. Ele aceita uma obediência que é fruto de uma gratidão, de uma vida devotada a Deus voluntariamente. De uma vida entregue a Deus voluntariamente, sem que ele precise estar ali o tempo todo esfregando na cara da pessoa as regras. Nesse sentido, ele pergunta, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? É a primeira coisa que a pessoa pode pensar. Se eu não tenho regras, se não tem lei para me reger, eu posso fazer qualquer coisa, então não tem problema nenhum, porque eu estou debaixo da graça. Aí como é que ele responde? De maneira nenhuma. Ele usa o mesmo termo que ele usou no versículo 2. No versículo 2 do capítulo 6. Megenoito. Megenoito, no grego, né? É o não mais enfático da língua grega. O não mais, de jeito maneira, né? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Isso é inadmissível pensar uma coisa dessa, não faz o menor sentido, né? Então, esse de maneira nenhuma com exclamação aí no português, ele tenta traduzir uma expressão no grego que fala sobre um não muito enfático, um não desesperado, né? Então é isso, não, absolutamente não. Aí ele continua, vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ele continua o argumento exatamente no mesmo padrão do início do capítulo. No início do capítulo, ele fala não, megenoito, e diz que é porque nós morremos para o pecado, como que nós podemos continuar vivendo nele? E aí ele fala, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele traz, no início do capítulo, ele traz um argumento. Primeiro, nós fomos batizados na morte de Cristo e morremos para o pecado, por isso não podemos viver no pecado. Argumento 2, agora no versículo 15. Vocês não sabem que que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer, você se torna escravo dessa pessoa a quem você se ofereceu? Então são dois argumentos. Por que a gente não pode viver no pecado? Porque a gente já morreu para o pecado em Cristo. E porque quando a gente se oferece ou se entrega a alguma coisa para a obediência para obedecer essa coisa ou pessoa, a gente se torna escravo dessa coisa ou pessoa, né? E ele tinha acabado de falar que a gente era agora escravo da justiça. Entendeu? Não tem como ser escravo do pecado e da justiça. O próprio Senhor Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de amar um e aborrecer o outro. Então, não tem como servir a dois. Você ou é escravo de um ou é escravo do outro. Se de fato nós morremos para o pecado, a nossa obediência agora não é mais devida ao pecado. A nossa obediência agora é devida à justiça. Certo? Nós não estamos mais debaixo do senhorio do pecado. Quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele ao que obedece. Escravos do pecado, que leva à morte, primeira opção, ou da obediência, que leva à justiça. A palavra oferecer aqui lembra a questão de sacrifício mesmo, né? O pessoal, por exemplo, nos cultos, no Antigo Testamento, eles ofereciam os seus sacrifícios. Então, Paulo está usando esse termo justamente para trazer à tona essa questão do sacrifício. Se você se oferece ao pecado para obedecer ao pecado, você está cultuando o pecado, você está se oferecendo como um sacrifício ao pecado. Se você se oferece à obediência, você está
cultuando a obediência, que leva à justiça. Então, você é escravo da obediência. A palavra oferecer-se também leva um pouco a ideia do contexto da escravidão na época do Império Romano, tá? A escravidão do Império Romano não é a mesma escravidão do Brasil, né, na época colonial, enfim. Nem as que tem... Enfim, não é igual à escravidão moderna. A escravidão no Império Romano era ou a pessoa se tornava escravo por causa que Roma conquistava o território e automaticamente esse território era dominado por Roma e, portanto, as pessoas, de alguma forma, elas serviam a Roma. Ou, e no contexto judaico também, esse que eu vou dizer agora também fazia parte do contexto judaico, era quando você tinha dívida com alguém e não conseguia pagar essa dívida. Então, você se oferecia como escravo para essa pessoa, para poder servir essa pessoa até que a dívida fosse quitada. Então, quando Paulo usa essa palavra oferecer, além de remeter à ideia de sacrifício, né, uma ideia mais litúrgica, mais cerimonial, também tem, quando ele junta a questão de oferecer-se como escravo, ele está juntando também a uma realidade da cultura da época dele. As pessoas, às vezes, elas eram obrigadas a se oferecerem como escravas para poder quitar a dívida. No caso, faz todo sentido aqui. Enquanto nós somos escravos do pecado, nós vivemos debaixo do senhorio dele, do pecado, o Senhor vem e nos compra e nos tira de debaixo desse senhorio. O que é que acontece? Nós agora temos, entre aspas, né? Aí pode colocar várias aspas, eu estou fazendo aqui uma analogia. Nós agora temos uma dívida com esse novo Senhor. E por causa disso a gente se oferece para servi-lo até que essa dívida seja paga. Aí quando vai ser paga, né? A gente sabe que não vai ser nunca. Mas assim, essa questão de se oferecer é oferecer-se em obediência, né? É voluntariamente. Lá em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, o próprio Jesus fala sobre essa questão da escravidão ao pecado. João 8, a partir do verso 31. Eu vou ler aqui, tá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, aqui ele está falando para os judeus que creram nele, tá? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do meu... até qual mesmo? Até o 36. Eu já passei direto aqui. Até o 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. É até aqui que eu queria. Então, ele fala, né? Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aqui, a palavra pecando, ela tem uma ideia de estilo de vida, tá? Aquele que vive... que o seu estilo de vida é pecar, que peca deliberadamente, é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Paulo aqui vai usar a palavra escravo tanto para o pecador quanto para o crente. Ele vai fazer analogia para os dois. No caso do crente, ele é escravo da justiça, é escravo de Deus. Ele fala várias vezes sobre ser escravo de Deus, alguma coisa do tipo. Mas na verdade é uma analogia que ele está fazendo para que as pessoas consigam entender a diferença. No entanto, a ideia é: o escravo da justiça é, na verdade, o filho. É filho e, portanto, ele tem lugar na família para sempre. A palavra justiça aqui, quando ele fala ou da obediência que leva à justiça, a palavra justiça aqui significa estado de alguém que é como deve ser. Alguém que vive numa condição aceitável para Deus, diante de Deus. A gente sabe que nós não conseguimos atingir esse patamar.
É por isso que Cristo vem e aplica a justiça dele a nós. Então a gente vive em obediência por causa da justiça de Cristo, e essa obediência leva à justiça, ou seja, leva a gente por um caminho de vivermos uma vida num estado de como nós deveríamos ser. Deus nos criou com qual propósito? Glorificá-lo. Então, essa obediência vai nos levar no caminho desse propósito, né? Da qualidade de alguém que vive como deve viver, como realmente foi criado para ser. Beleza? Vamos continuar aqui. Verso 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Deixa eu só voltar aqui. Só pegar aqui do verso 16. Tornaram-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Aqui Paulo começa, esse mas, né? Esse mas é super importante, que ele vai dar uma quebrada na realidade. Sempre que tiver um mas, sempre que tiver vindo um conteúdo que não é tão interessante, tem um mas, que geralmente, porque geralmente o conteúdo vai mudar, e vai mudar para melhor. E ele fala graças a Deus, isso é importante também. Graças a Deus aqui, ele quer dizer o seguinte: a fonte dessa mudança, a fonte dessa transformação, a fonte dessa mudança nessa realidade é o próprio Deus, graças a Deus. Aqui ele está agradecendo a Deus e reputando a Deus essa mudança. Embora vocês tenham sido escravos do pecado. Paulo, né, ele tem como ele está fazendo analogia, ele está meio que personificando o pecado, como se o pecado fosse uma pessoa, e todas as pessoas que estão debaixo do seu senhorio, né, são os pecadores. Então Paulo personifica o pecado como se ele fosse um déspota que exerce poder sobre as pessoas. Os atos pecaminosos, né, os frutos do pecado, são frutos desse impulso regente chamado pecado. Imagina que pecado, Paulo está fazendo uma figura, né? Existe uma pessoa chamada pecado, e ele é senhor dos pecadores, e os pecadores são os seus súditos. Tudo que esses pecadores fazem são fruto, tudo que esses pecadores fazem é fruto da ação do poder do pecado, do senhor deles. E ele fala, embora vocês tenham sido escravos do pecado, todos nós já fomos escravos do pecado, todos nós estivemos debaixo do senhorio do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Forma de ensino, em outras versões, é a palavra doutrina, a forma de doutrina. Tanto o pecado quanto o evangelho são formas de doutrinar pessoas. Se você olhar para o mundo, você observar o que o mundo pratica, o que o mundo pratica é fruto do que o mundo ensina. O mundo pratica a promiscuidade. Por quê? Porque o mundo ensina a promiscuidade. O mundo pratica, vamos supor, o aborto. Por quê? Porque o mundo ensina o aborto. O mundo pratica o adultério, porque o mundo ensina que adulterar não tem problema, a traição, o divórcio. O mundo pratica toda sorte de impiedade, de imundície, de ceboseira. Por quê? Porque o mundo ensina isso. O mundo está doutrinando as pessoas a praticarem o pecado. Tudo que a gente pratica é fruto daquilo que a gente aprende, do que a gente do que a gente absorve. Então o mundo ensina ou doutrina as pessoas no pecado. Por isso as pessoas vivem no pecado. O evangelho doutrina também as pessoas num caminho de santidade. Por isso que as pessoas que estão debaixo da doutrina do evangelho, elas se afastam da doutrina do pecado, do ensino do pecado. No entanto, quem rejeita o evangelho permanece doutrinado pelo pecado. O fato é, nós somos doutrinados. Por mais que o mundo grite dizendo que os crentes, esse povo, que os cristãos, que vivem querendo doutrinar o povo, queremos sim, e vamos,
Por quê? Porque todas as pessoas são doutrinadas. Se não forem doutrinadas pelo Evangelho, serão doutrinadas pelo pecado. Né? Então a gente está fazendo a nossa parte na tentativa de arrebatar as pessoas do mal que é a doutrina do pecado. E Paulo diz que, embora nós tenhamos sido um dia escravos do pecado, agora nós passamos a obedecer de coração. É importante falar, frisar essa palavrinha, né? De coração. A forma de ensino ou a forma de doutrina que lhes foi transmitida. Que lhes foi transmitida aqui, transmitida por ele, ou no caso dos romanos não foi ele que pregou o evangelho, né? Mas por outras pessoas que espalharam a notícia do evangelho. No entanto, o evangelho, por mais que seja a parte da lei, né? Que é tipo assim, o evangelho é a boa notícia que nos livra do jugo da lei. No entanto, não quer dizer que o evangelho não tenha lei, que não tenha aspectos em que deva ser obedecido. Primeiro dele, o evangelho é um chamado. Todo aquele que obedece, que ouve o chamado e atende o chamado, obedeceu o evangelho. Né? O evangelho é um convite de Deus aos homens para que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando a pessoa faz isso, se arrepende e crê em Jesus, ela está obedecendo ao evangelho. Né? Então, porque a palavra obedecer geralmente pode denotar regras, como se o evangelho fosse lei. Não, o evangelho não é lei, mas não quer dizer que não tenha aspectos que devam ser obedecidos, tá? E eu queria trazer só uma ilustração de quando Moisés é enviado para o Egito para tirar o povo do Egito de debaixo do jugo do faraó. Eu falei sobre esse mesmo episódio na reunião passada, mas é assim, eu vou usar esse exemplo, acho que mais uma vez ainda hoje, porque eu acho que é um exemplo muito didático e muito, assim, aconteceu na história, né? No espaço-tempo houve uma época em que pessoas, de fato, foram arrancadas de debaixo do senhorio de um déspota perverso, que era Faraó, e foram transportadas para um outro lugar, onde viveriam de maneira diferente. Então, essa figura eu acho muito interessante para ilustrar o posicionamento da igreja hoje. No caso, Faraó sendo o déspota pecado, os hebreus figurando a igreja e a retirada do povo do Egito para a terra de Canaã, o evangelho retirando o povo de debaixo do pecado. Não estou dizendo que, né, eu não sou adepto dessa ideia de que a igreja é Israel, que Israel é a igreja. Não, eu estou dizendo que, nesse caso, Israel figura muito bem o posicionamento da igreja hoje. Quando Moisés vai libertar o povo de Israel, os hebreus do Egito, ele tem que convencer o povo, os hebreus primeiro. Ele até pergunta para Deus, lá na sarça ardente, mas Senhor, como é que o povo vai acreditar que eu estou sendo enviado por ti? Né? Aí Deus vai e fala para ele, olha, o que é que tu tem na mão? Tem um cajado, então joga no chão. Isso, é uma analogia. Joga no chão, e aí jogou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente. Agora pega na serpente e volta a ser cajado. Agora coloca a tua mão direita no peito, colocou, quando tirou estava leprosa. Agora coloca de novo, tirou, estava boa. Então você vai fazer esses sinais pro povo hebreu, pro seu povo. E aí assim você vai convencer eles de que eu realmente te enviei. Então, é mais ou menos essa figura. O evangelho, ou qualquer pessoa que anuncia o evangelho, está tentando fazer com que as pessoas sejam convencidas de que elas estão debaixo de um senhorio e que o evangelho é enviado para retirar essas pessoas de debaixo desse senhorio. Né? E no caso, eu coloquei Moisés com 2 S, agora que eu vi. No caso, todo evangelista, toda pessoa que anuncia o evangelho é um Moisés, né? Tentando mostrar para as pessoas que foi enviado por Deus para ajudá-las a saírem de debaixo daquele jugo. Caiu, foi, gente?
Nossa, caiu. Gente, travou, não foi? Deu umas travadas, mas voltou. Vocês pegaram onde? Parou onde, mais ou menos? Acho que deu pra Deu pra entender o pegar? raciocínio. Tá bom, então. Deu. Então eu vou continuar. Próximo slide. Aqui. Verso 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Vê que Paulo vai repetindo os argumentos, né? Quer deixar bem enfatizado, bem mastigadinho. Foram libertados do pecado, no caso, libertados do senhorio, do domínio, daquele déspota que exercia a influência, exercia seu poder sobre a pessoa. Agora tornaram-se escravos da justiça. Lembrando que aqui escravos da justiça é igual, exatamente a mesma coisa de filho. Você agora é filho. Escravos da justiça, agora você está debaixo do domínio de outro senhor. Aqui é aquela tensão entre as influências que a gente agora recebe do Senhor, do nosso Senhor, né? Se nós somos crentes, nós agora recebemos a influência do Senhor Jesus. Se nós somos pecadores, nós recebemos a influência do pecado. E em contraposição em relação a essa influência, existe ainda os resquícios daquela cultura que a gente vivia no período anterior, quando nós estávamos debaixo do senhorio do pecado, no caso do crente. O crente mudou de senhor, mas hoje ele recebe a influência do Senhor, e isso é poderoso. No entanto, ainda tem aqueles resquícios da cultura do Senhor anterior. A mesma coisa que eu falei na reunião passada. Os hebreus saíram de debaixo do império de Faraó, atravessaram o Mar Vermelho e eles já estavam livres de Faraó. Eles não estavam mais debaixo do senhorio de Faraó. O Faraó podia gritar, se espernear, fazer o que quisesse do outro lado do Mar Vermelho, que os hebreus não precisavam mais obedecê-lo. Não tinha mais como. Eles não precisavam. Eu preciso que vocês vá lá para as pedreiras, né, tirar pedra. Não vou, não preciso mais, não vou. No entanto, os hebreus, ainda ligados àquela cultura do Egito, acabavam por praticar idolatria, porque os egípcios, eles eram idólatras, eles tinham muitos deuses. Não à toa eles fizeram o bezerro de ouro. Eles ainda desejavam os alimentos, aquelas comidas que eles tinham no Egito. Eu dei uma verificada no texto, me parece que, na verdade, quem mais desejava essas comidas do Egito eram estrangeiros, não eram de fato hebreus. Eram estrangeiros que tinham ido com o povo hebreu, porque na época, estrangeiros no caso os egípcios, né? Egípcios que creram em Deus e foram com eles para Canaã. Eles lembravam daquelas comidas que eles tinham acesso lá no Egito. Por quê? Por que eu digo que eles eram egípcios? Porque o texto fala que eram estrangeiros e também porque os escravos não tinham acesso às mesmas comidas dos egípcios. Os escravos tinham acesso a uma comida inferior. Então, esses egípcios que tinham ido com o povo de Israel, que se tornaram hebreus, por assim dizer, eles estavam ainda vinculados àquela cultura, desejando ainda coisas que eles tinham vivido no passado. Mas agora não adiantava mais. Eles estão agora em uma outra cultura, inseridos em uma outra realidade, né? Mas existe essa tensão. A influência de Cristo na nossa vida, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, que vai nos moldando, e os resquícios da cultura anterior que precisam ser minados, que precisam ser apagados, que precisam ser esquecidos ao longo do tempo, né? A influência do novo Senhor vai moldar a nossa mentalidade para que esses aspectos da cultura anterior sejam apagados com o tempo, tá? Como eu falei na outra reunião, não é mágica. Deus não tem interesse em ser mágico, ele não quer ser mágico. Ele poderia estalar o dedo e apagar tudo da sua memória? Poderia, ele não quer. Ele não quer fazer e ele não fará. Muito pelo contrário. Paulo, lá em Efésios, a gente viu isso quando a gente leu Efésios, quando a gente estudou Efésios, ele fala: não esqueçam de onde vocês vieram. Deus não quer que a gente esqueça de onde nós viemos, não para que a gente deseje voltar, mas para que a gente repulsa e não queira voltar. Olha de onde vocês vieram. Vocês vieram da escravidão do Faraó, vocês vieram daquela vida de desprezível, aquela vida triste,
sem direitos, sem felicidade, sem alegria nenhuma. Não esqueçam disso. Para quê? Porque agora vocês valorizam onde vocês estão. Essa é a questão. Então Deus não quer que a gente esqueça no sentido de apagar da memória, mas Ele quer que a gente esqueça no sentido de desejar. É essa a questão. Então existe essa tensão, tá? A influência do novo Senhor e os resquícios, ou vamos mudar a palavra, os desejos que ainda estão ativos, por mais que venham sendo diminuídos, né? Mas ainda estão ativos daquela influência do passado. Aí eu coloquei uma pergunta: quando você peca, qual é a sua reação? Não preciso responder aqui, porque é uma coisa muito íntima, né? Mas sejam sinceros e olhem para vocês mesmos e observem a vida de vocês. Não pensem na vida dos outros, não. Pensem na de vocês. Quando você peca, e você peca, qual é a sua reação? Inventar desculpas? Ah, não, eu fiz isso por causa disso, justificar seu pecado? Ou você peca e odeia ter pecado? Você sente não queria usar a palavra remorso, mas eu acho que tem um remorso envolvido, mas que na verdade é um arrependimento que você não deseja mais fazer aquilo, não é deliberado. Você peca, mas não quer mais pecar. Que, se você pudesse, você nunca mais faria aquilo. Pensem nos seus pecados, nas áreas em que vocês deslizam. Eu fiz isso e faço de vez em quando, estou fazendo agora, mas eu fiz isso quando estava fazendo esse estudo. E qual é a nossa reação? É uma reação de apatia ou uma reação de desespero? Certo? Porque isso vai definir quem é o seu Senhor. Nós estamos debaixo do senhorio daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a Cristo, quando nós o desobedecemos, a gente odeia isso, odeia desobedecer. Então, se você peca e odeia pecar, e cai de joelhos, se arrepende, pede perdão e tal, isso quer dizer que você tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo, tá? Porque você corre para os pés dele para pedir desculpa e confessar: Senhor, eu errei, eu acabei cometendo isso e eu não queria ter feito isso, me perdoe, tal. Agora, e você, consequentemente, né, você acaba odiando o fato de você ter errado. Agora, se você peca e a sua reação é de apatia, de passou batido, nem percebeu, ou você percebeu, não fez pouco caso, isso quer dizer que o seu Senhor é o pecado, né? Você ainda não está livre da influência e do senhorio do pecado. Você simplesmente está obedecendo o que ele manda. Se você não precisa pedir perdão para o pecado quando você peca. Por quê? Porque você está, na verdade, obedecendo o pecado. Né? Então, quando você peca e pede perdão, é porque o seu Senhor é Cristo. Agora, se você não pede perdão, não tem problema nenhum que você fez, porque o seu Senhor é o pecado. Tá bom? Quando a gente percebe que peca e odeia ter pecado e busca perdão de Deus, automaticamente o arrependimento, né? O arrependimento é, na verdade, uma mudança de mentalidade e uma mudança de comportamento. Uma busca por essa mudança também. E lá em Efésios, a gente viu isso lá no capítulo 4, verso 22, eu vou ler rapidinho aqui, como que a gente deve agir em relação ao pecado. 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ou doutrinados a despir-se do velho homem. A despir-se é tirar a roupa, né? Então você tira de si mesmo aquela velha vida, aquela velha influência. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e foram também ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus,
em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Então é isso que eu quero mostrar também. Além do que Paulo ensina, nós precisamos nos despir da antiga influência e nos vestir dessa nova influência. Nós vamos agora mudar o nosso comportamento. Como? Abandonando a mentira e falando a verdade. É sempre deixando de fazer uma coisa e fazendo outra no lugar. Abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que você faz? Apazigua a ira antes que o sol se ponha e não dá lugar ao diabo. O que furtava, não furta mais. Deixa de roubar. E o que é que faz então? Trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil. Ou seja, não fale o que não deve. Fale o quê? O que for útil, o que for para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o espírito com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Então, Paulo ele vai dando o caminho das pedras para a gente. Como que a gente vive essa escravidão à justiça? Se despindo da antiga influência, se revestindo da nova influência e mudando os nossos hábitos. O problema é que o pecado, processo contínuo, processo lento e mais gradativo, vai a vida inteira, tá? Enfim, é gradativo, gente. É uma coisa, é realmente um treinamento, uma disciplina. São hábitos. O pecado se tornou hábito pra gente. A cultura, é por isso que eu estou chamando de cultura, a cultura do reino, do império das trevas e a cultura do reino de Cristo. A cultura são hábitos, as pessoas se acostumam a viver daquela forma. Você come, se você é nordestino, você come cuscuz, porque é comum as pessoas comerem cuscuz no Nordeste. Na Venezuela, por exemplo, o povo come arepa. Eu tenho um casal de amigos venezuelanos, eles falam dessa arepa. É um tipo de alimento cultural, é comum para eles. Ninguém precisa ficar se desculpando porque comeu arepa, né? Aqui em São Paulo, as pessoas vivem de uma forma que é comum a esse ambiente. Então, os pecados, eles são hábitos ou cultura que nós adquirimos enquanto estávamos debaixo do senhorio do pecado. São hábitos e ninguém deixa hábitos da noite para o dia. Ninguém deixa hábitos num passe de mágica. Hábitos precisam ser mudados e são mudados com muita disciplina e são mudados gradativamente, paulatinamente, com um esforço gigantesco. Por quê? Porque no lugar desses hábitos nós vamos ter que colocar outros hábitos. Esses outros hábitos, como a gente ainda não está 100% habituado, vai de alguma forma exigir da gente sacrifício. É por isso que Paulo fala, ofereçam-se em sacrifícios. Ofereçam em sacrifício vivo. Por quê? Porque isso vai doer na gente. A gente vai ter que esquecer algo que a gente está acostumado a fazer, que inclusive a gente até ama fazer. A gente vai ter que parar de fazer isso para absorvermos a cultura do novo reino e, portanto, praticar essa cultura, esses hábitos para praticar esse comportamento até virar hábito. Até virar hábito. Vai demorar. Só que assim, é crescente e é perceptível a diferença. Você começa fazendo ou deixando de fazer o antigo e você vai vendo que isso vai de alguma forma melhorando, ganhando massa muscular, vai ganhando corpo, vai ganhando... vai dando para perceber que a coisa está funcionando. Quando Paulo fala assim, o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, uma das formas de comprovar isso é perceber essas transformações. Aquele que falava palavrão, palavra torpe, quando fala, se realmente é um salvo, ele vai, isso não faz parte desse ambiente que eu vivo hoje, esse reino que eu vivo hoje, o povo aqui não fala desse jeito. Tem uma linguagem própria desse reino. Tem uma língua própria, um idioma próprio. E nesse idioma não há esse tipo de palavra.
O que é que a pessoa vai fazer? Vai, aos poucos, tentar tirar do seu vocabulário essas palavras que são, na verdade, típicas do vocabulário do reino anterior, que você quer esquecer ele, que você quer fugir dele. Então, assim, a gente pode levar essa analogia para diversos ambientes culturais, quer seja na questão do nosso comportamento em relação à linguagem, em relação a vestuário, em relação a desejos, afetos, né, afeições, aquilo que a gente mais gosta, né, enfim, a todos os âmbitos da nossa vida. A gente pode fazer esse tipo de analogia. Esse meu comportamento faz parte desse reino? Não, o povo desse reino não faz esse tipo de coisa. Então, assim, eu preciso absorver a cultura do povo desse reino. Qual é? Então, vamos tirar esse hábito, vamos colocar esse novo no lugar, tá bom? E assim a gente vai crescendo, mudando, até um momento em que todas essas coisas agora vão passar a ser habituais, vão virar normais. O povo... esse povo desse reino, eles fazem um negócio diferente, eles oram, em algum momento do dia, algumas vezes no dia, eles fecham os olhos, eles se concentram no rei e começam a conversar com esse rei, mas não é cara a cara, mas no sentido de concentração, de uma comunhão espiritual. É interessante o que esse povo desse reino faz. Eu vou criar esse hábito também. Então, vai lá de manhã, de tarde, sei lá, de noite, tira um momento e começa a fazer esse tipo de ação que, com o passar do tempo, vai virar hábito. Vai virar um hábito. E não é um hábito no sentido de dizer assim, vou fazer no automático. Não. Eu vou fazer porque é o que eu amo fazer, é a minha cultura. Eu amo a minha cultura, eu respeito a minha cultura, né? Então é esse sentido de você ser meio que patriota. Eu gosto disso aqui, é o que o meu povo faz e eu vou viver intensamente esse tipo de comportamento. Então é nesse sentido que a gente tem que entender a questão dessa transformação, dessa mudança de reino e de cultura. Deixa eu correr, que senão... Verso 19. Olha qual é interessante, Paulo fala assim, falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Falo isso o quê? Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos. Ele está dizendo assim, gente, eu estou fazendo uma analogia. Tá? Eu estou fazendo uma analogia. Não é que o pecado seja uma pessoa que está num trono dizendo assim, faça isso, faça isso, faça isso. Mas eu estou usando esse tipo de linguagem para vocês entenderem qual é, de fato, a situação de vocês. Que antes vocês estavam debaixo desse senhorio e agora estão debaixo desse outro senhorio. Ele está só dizendo que está fazendo uma analogia à escravidão. Por quê? Porque a escravidão era um tema da cultura dele, um tema recorrente da cultura dele. Quando ele falasse em escravidão, as pessoas entenderiam sem problemas do que ele estava tratando. Continuando. Ele vai mais uma vez repetir o argumento. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Aqui eu coloquei até o título, né? Escravos engajados. Paulo diz que quando nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos engajados. A gente fazia a vontade do pecado sem pestanejar, sem colocar obstáculos. Nós éramos ótimos escravos, excelentes. Éramos escravos exemplares. Se pudesse colocar assim, os escravos do mês, era a gente. Né? E ele está dizendo assim, vocês ofereciam os membros de vocês, os membros dos corpos de vocês em escravidão à impureza. A impureza, a palavra impureza, a catársia, não sei como falar, é no sentido moral. A impureza vindo dos desejos sexuais. Tá? Não à toa Paulo fala membros dos corpos. Eu estava lendo aqui algumas explicações na Bíblia de Estudo e é muito provável que Paulo estivesse se referindo aos membros, aos órgãos genitais mesmo. A questão das pessoas doarem-se à impureza, porque a palavra impureza aqui significa a luxúria, a essa questão da imoralidade. Vocês doavam-se a esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento, a impureza, leva à maldade. Vocês se doavam à impureza sexual e à maldade,
que leva à maldade. A maldade que leva à maldade. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Maldade é a palavra anomia. Significa a condição de quem não cumpre a lei e também significa iniquidade. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês serviam voluntariamente, de forma engajada, a impureza e a realidade de não cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. E essas duas coisas, tanto a impureza quanto o não cumprimento da lei de Deus, leva à iniquidade, leva à maldade, tá bom? Mais ou menos, pode ser que seja nesse sentido, porque ele fala a maldade que leva à maldade. Como a maldade tem esses dois sentidos, então pode ser que ele esteja assim, vocês não cumpriam a lei de Deus, a vontade perfeita de Deus, e isso levou vocês para um caminho de iniquidade, de perdição. Mas já que vocês eram tão exemplares e tão... isso é Paulo dizendo, tá? Não estou dizendo para vocês, não. Na verdade, Paulo dizendo para nós. Já que vocês eram tão engajados no serviço ao pecado, façam agora as mesmas coisas no serviço à justiça. Né? Então, sejam engajados na escravidão à justiça. Ofereçam-se por completo à justiça. Porque essa justiça leva à santidade. Lembra que a gente é justificado pela fé, a justiça, e leva à santidade. É o segundo processo, a segunda etapa do processo de salvação. A escravidão à justiça significa entregar-se sem ressalvas à forma de vida aceitável a Deus. Lembra que a palavra justiça significa aquilo que é aceitável a Deus. Então, a gente se entrega em escravidão a essa forma de vida aceitável a Deus, essa vida justa. E o fruto dessa vida é a santidade, a santificação. Lá em Filipenses, Paulo fala o seguinte, Filipenses 2:12. Deixa eu só ver o que é o 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham a salvação de vocês em temor. Aliás, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Paulo está falando o seguinte, olha gente, vocês sempre obedeceram. Lembra que o evangelho tem esse aspecto de obediência, leva a essa obediência. Vocês sempre obedeceram, isso ele está falando para os filipenses, o que eu li aqui, a igreja de Filipos. Vocês sempre obedeceram, não só quando eu estava aí com vocês, mas muito mais quando eu estava ausente. E eu falo muito mais, continuem, ponham a salvação de vocês em ação. Em ação. Colocar a salvação em ação. O que é isso? Colocar a salvação em ação. Ou em outras versões diz, desenvolvam a salvação de vocês. O que significa? Significa santificar-se. Colocar a salvação em ação. Como é que você coloca uma coisa que não tem, né? Você tem que ter uma coisa para você desenvolver aquilo ali. Você colocar aquilo ali em ação. Então você recebe a salvação na justificação pela fé. Agora você pega aquela salvação que ela tá, vamos supor, tá pequenininha, um embrião, e agora você vai desenvolver essa salvação. Como? Através da santificação. Tá bom? Só que Paulo nos dá um alívio, por assim dizer. Ele fala, continua o texto, né? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então Paulo coloca em paralelo a nossa responsabilidade em desenvolvermos a nossa salvação, em colocar a nossa salvação em ação, que é isso, santificação, e coloca a soberania de Deus. É Deus quem promove tanto o querer quanto o executar. É Deus quem coloca na gente tanto a vontade de se santificar, quanto a execução dessa santificação. A gente depende de Deus para tudo. Isso é muito importante. A gente precisa entender isso. Nós dependemos de Deus tanto para querer quanto para fazer. Como nós sabemos disso, a gente se prostra diante dele e pede, Senhor, me ajuda a querer. Por quê, gente? É muito fácil a gente perceber o nosso pecado em algumas áreas da nossa vida e a gente não querer perceber em outras áreas. Nas áreas em que a gente é mais vulnerável, que a gente tem uma paixão muito mais ardente pelo nosso pecado, é muito fácil a gente não querer mudar aquilo, não querer trabalhar aquela parte. Então, a gente, sabendo disso, busca de Deus
Perigo do relativismo, exatamente. A gente vai relativizando, isso aqui dá certo, isso aqui pode, isso aqui não é tão, eu não faço tanta questão, então vamos mudar isso. Mas aquele que você tem mais apego, aquele mais, o seu pecado de estimação, você às vezes não quer trabalhar. Então a gente, sabendo disso, nos policiando em relação a isso já, clamamos a Deus, Senhor, me ajuda a querer. Davi, uma vez, ele, quando estava pedindo perdão pelos pecados dele, ele vai e fala, Senhor, me perdoa, expurga de mim os pecados que eu nem percebi que cometi. Ou seja, ele estava pedindo perdão pelos que ele sabia e pelos que ele nem tinha percebido. Ele sabia que tinha cometido coisas que ele não percebia. Né? E ele fala, Senhor, me perdoa até pelos que eu não percebi. E eu, geralmente, quando vou orar a Deus, assim, pedir perdão pelos meus pecados, e aí eu falo, Senhor, me perdoa pelos que eu não cometi, mas me faz perceber que eu cometi. Que é para poder eu me policiar e não cometer mais. Né? Então a gente vai crescendo, gente, nesse interesse por desenvolver essa salvação. Por desenvolver essa salvação que é, na verdade, santificação. Vai se santificando. Pode falar, Arrocha. Tá me ouvindo? Uhum. Só para complementar aqui, eu estava vendo um comentário na Bíblia de Genebra aqui, relacionado àquela parte que ele disse que Paulo está dizendo que fala como homem por causa da fraqueza da carne. Tu falou do lado da analogia. Da analogia que ele faz relacionado ao pecado como senhorio, né? Uhum. Aqui ele também dá o exemplo contrário, que a ilustração da servidão é uma representação inadequada da vida cristã. Porque o jugo de Cristo é suave, e aí você faz essa analogia de ser escravo, principalmente num contexto romano, que o escravo sofria muito, e usar isso do lado da justiça, né? Ser escravo da justiça, não é tão adequado para você fazer essa analogia. Entendi. Soa pesado, né? Mas aí, isso, soa pesado. Fazendo assim, ele fala, ele complementa, né? Talvez Paulo tivesse usado isso para mostrar o peso da responsabilidade moral e pessoal, né? Com o Criador, né? Com Deus. Isso. Porque numa relação de serventia de escravidão, você ou obedece ou você obedece, né? Não tem opção. O posso não obedecer, né? Verdade. Na verdade, pelo que eu entendi, parece que ainda fala sobre a analogia, mas ele estaria justificando essa analogia, dizendo assim, gente, olha, é só uma analogia, não quer dizer que vocês são escravos da justiça mesmo, é mais ou menos isso? Isso, né? justamente. Então, é só porque limitações humanas, é porque a gente precisa de alguma figura para poder entender melhor e contextualizar e tal. Mas por isso que eu falei, né, de fato, quando fala escravo da justiça, entenda-se filho. Né? Isso é importante. Entenda-se filho. Beleza, mas foi bom aí porque já deixa isso mais claro. Tanto que eu estava vendo um vídeo da Escola do Discípulo com o Felipe Breder, ele expondo esse texto. E aí as pessoas, no YouTube, né? Então o pessoal comenta, mas ser escravo de Deus então não quer, ele vai explicar isso. Não, gente, aqui é uma analogia. E assim, se a gente entende escravidão à justiça como ser filho de Deus, então a melhor coisa que existe é ser escravo da justiça, nessa analogia. Nessa analogia, a melhor coisa que existe é ser escravo da justiça mesmo. Mas foi boa. Mas realmente, assim, pensando também no evangelismo, a pessoa tem que entender essas analogias, porque você vai ter, se você se encontra em algum momento e alguém não cristão lhe faz essa ponderação relacionada à escravidão, você é escravo de Deus, e aí você tem que saber também dizer qual contexto está sendo fixado aqui. Né? É uma escravidão romana, é um negócio. Exatamente. Tem um contexto ao redor, né? Não é só escravo por escravo. Exatamente, tem que entender por que Paulo levanta faz essa analogia em relação à justiça. Ele faz isso por quê? Porque ele quer colocar em paralelo a realidade anterior com a realidade atual. Né? É só essa questão. Mas, assim, por mais que seja uma analogia, eu gosto muito mesmo de entender
o pecador como escravizado pelo pecado, no caso, algemado mesmo pelo pecado, preso pelo pecado. É uma analogia, tem que ser, claro que é, porque o pecado não é uma pessoa e nós não estávamos algemados. Não é literal, mas faz muito sentido, faz muito sentido. E aí, para poder ele enriquecer a analogia, ele diz, então, toda essa realidade que você vivia no passado, agora você vive, só que debaixo do jugo, entre aspas, do Senhor. Né? Apesar de se a pessoa for continuar usando a analogia, é muito fácil você realmente dizer que você estava algemado, né? Porque a sedução do pecado é muito grande. Exatamente. E assim, quando a gente entende nesse aspecto, a melhor coisa que a gente pode desejar é Deus, me algema, né? Eu quero ser algemado por ti mesmo. Quem dera nós realmente estivéssemos algemados a Deus. Isso significa que a gente estaria ali pertinho dele, estava seguro, né? Sem perigos de desobediência. Se toda escravidão fosse assim, né? É isso. Nossa, então vamos continuar aqui. Eu acho que só falta 2 slides. 2 ou 3, acho que 3. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Meio que Paulo está só repetindo o argumento ou fazendo o argumento crescer, ganhar corpo, né? Quando eram escravos, era livre da justiça. A justiça não domina quem vive no pecado. Quem vive no pecado é dominado pelo pecado. A justiça só domina quem é livre do pecado. Ser livre da justiça é igual ser prisioneiro do pecado. A gente estava falando sobre isso agora, né? Quem não está algemado por Deus está automaticamente algemado pelo pecado. Desculpa. A escravidão do pecado ou ao pecado resulta em 1. Frutos vergonhosos. Frutos aqui é consequências, né? São o que você colhe, são as consequências dos atos pecaminosos. E são vergonhosos. Quais? Eu coloquei essa pergunta, quais? E você se envergonha de coisas que você fez enquanto vivia no pecado? Né? Então, dá uma olhadinha para trás e vê o que é que você fazia e de que hoje você tem vergonha de ter feito. Porque é muito provável que você tenha uma lista em relação a essas coisas. Porque, de fato, todos os frutos que nós colhemos enquanto éramos ludibriados pelo pecado são vergonhosos. De alguma forma, a gente não gostaria que as pessoas soubessem que a gente fez aquilo. Né? Tanto que em Efésios 5, 7, 13, Paulo vai falar sobre o que os gentios faziam, não vou ler agora, mas o que os gentios faziam era tão ceboso, tão nojento, que era até vergonhoso falar. Né? E quando a gente muda de reino e, portanto, de concepção, de percepção, a gente acaba por ter vergonha daquelas coisas que a gente fazia no passado, ou fazia, ou falava, ou acreditava, enfim. São coisas vergonhosas. Se vocês quiserem depois meditar sobre isso, né? Quais eram as coisas que eu fazia que hoje eu tenho vergonha de que as pessoas saibam que eu fazia? Ou, pior, quais são as coisas que eu ainda faço que eu tenho vergonha, que não gostaria que as pessoas soubessem? A gente, por exemplo, sendo bem sincero, tem coisas que passam pela minha cabeça, e Deus conhece os meus pensamentos, o que é tenebroso, né? Mas tem coisas que passam pela minha cabeça que eu não tenho coragem de falar para a Aline, minha esposa. Tem coisas que passam pela minha cabeça que, se a Aline soubesse, muito provavelmente ela nem queria mais ver comigo. Né? Então, assim, coisas das quais nós nos envergonhamos. Meu sonho era que essas coisas não passassem pela minha cabeça. Meu Deus, eu queria muito era isso. Mas, infelizmente, ainda não atingi esse nível de hábitos tão longe da do pecado. Quem dera. Então, primeiro fruto, frutos vergonhosos. E, segundo, morte. O fim delas é a morte. O fim dessas coisas que o pecado incentiva a fazer é a morte. Morto é o status de quem vive sob o domínio do pecado. É aquela condição de separação da fonte da vida. A morte
A morte aqui que Paulo está falando não é especificamente a morte física, mas a morte espiritual, aquela morte eterna, aquela morte que nos separa por completo da pessoa de Deus. É a separação de Deus. Toda pessoa que está debaixo do pecado produz frutos vergonhosos e o final de tudo é a separação eterna de Deus. Em contrapartida, olha o que acontece com os escravos de Deus. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e seu fim é a vida eterna. Então é o oposto das pessoas que são ludibriadas pelo pecado. Então, enquanto morto é o status de quem vive sob o pecado, vivo é o status de quem vive, de quem foi liberto do pecado. É aquela condição de quem está reconciliado com a fonte da vida. Morto é a condição de quem está separado da fonte da vida. Vivo, a condição de quem está reconciliado com a fonte da vida, que no caso é Deus. Então, agora nós somos libertados do pecado, né, da influência, do senhorio desse pecado, e nos tornamos escravos de Deus, algemados por Deus. E o que é que isso resulta? Quais são as consequências disso? Paulo fala, a escravidão a Deus resulta em santidade. O que é santidade? É a separação de coisas profanas, separar as coisas profanas e dedicar a Deus. Separar de coisas profanas, não separar as coisas profanas. Separar de coisas profanas e dedicá-las a Deus. É a purificação, a consagração. É interessante que a palavra que morte significa separação e santidade também significa separação. Presta atenção. O fruto do pecado é a morte, separação, mas separação de Deus. A vida gera, aliás, a escravidão a Deus é o status de quem está vivo, de quem tem vida, e isso gera santidade. Santidade também significa separação, mas separação para Deus. Enquanto a morte é a separação de Deus, a santidade é a separação para Deus. É a separação, é separado do profano para ser consagrado e entregue a Deus. Tá? Então, tanto um quanto o outro gera uma separação. No entanto, um separa de Deus e o outro separa para Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, vou pegar aqui rapidinho, já são o quê? 10 e 13? Já a gente encerra, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Gente, parece que uma das coisas mais... como é que eu posso dizer? Na Bíblia mesmo, uma das coisas que mais atrapalham a questão da santificação é a imoralidade sexual. Já vi alguns comentários de Bíblia de estudo e também de pessoas comentando em vídeos, e me parece que é isso mesmo. Parece que a área sexual foi uma das áreas mais atingidas pelo pecado, mais deturpadas pelo pecado. E a santidade, além de outras mudanças na vida como um todo, as mudanças mais sérias, mais, como é que eu posso dizer assim, mais necessárias são nessa área da sexualidade. Por isso que o texto fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santos. Ai, perdi aqui. Cadê? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E em Hebreus 12, 14 fala aquela frase bem conhecida, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, essa escravidão a Deus gera, santidade, e 2, o fim dela é a vida eterna. Enquanto o fim de quem está debaixo do pecado é a morte, o fim entre aspas, né? De quem está sob o domínio de Deus é a vida eterna. Para encerrar, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, essa frase é super conhecida, né?
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário significa recompensa, pagamento, né? Então, eu coloquei até aqui, o patrão pecado paga os seus escravos em dia e sem subtrair nenhuma quantia. Sem subtrair nenhuma quantia. Eu coloquei essa referência Tiago 1,15, mas nem lembro o que é agora. Deixa eu ver o que é aqui. Tiago 1,15. Então, esse desejo, tendo concebido da luz ao pecado, o pecado após ser consumado gera a morte. Isso é uma referência em relação ao que é pecado, né? O pecado gera a morte. O patrão pecado paga os seus funcionários em dia e sem subtrair nada. Ele paga justinho o que é devido ao seu funcionário. No caso, a morte. Mas o dom gratuito é a palavra carisma, que significa favor, que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, ou presente, dádiva, coisa do tipo. Então, mas o dom gratuito, é interessante que Paulo faz essa diferenciação, tá, gente? A morte é a recompensa, é o salário do pecado. Mas a vida não é salário. Não é salário. A vida eterna não é salário. É presente. São duas coisas diferentes. Você recebe, no caso da morte, porque você merece. O outro você não merece. Mas você recebe. Recebe porque é um presente. Tem esse contraste. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ser escravizados por Deus é em si mesmo uma dádiva, um presente. E o que Deus paga aos seus escravos? Vida eterna por meio de Cristo, através de Cristo, em Cristo, né? Esse em Cristo lembra sempre desse aspecto em que nós fomos batizados. Paulo falou sobre isso no início do capítulo. Nós somos batizados em Cristo, batizados, afundados, emergidos, colocados dentro de Cristo. É um dativo de esfera, é como se a gente tivesse inserido lá dentro. Então, dentro de Cristo, nós recebemos de Deus um presente que chama vida. Ele é a própria vida. Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está em Cristo, né, dentro de Cristo, está batizado em Cristo, né, imergido, afundado em Cristo, tem vida. De outra forma, quem está no pecado, né, dentro do pecado, afundado em pecado, batizado no pecado, recebe o seu salário, que é a morte. E aí Paulo termina dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra nosso Senhor, Senhor aqui é Kyrios, a palavra grega para Senhor, Kyrios, significa soberano, aquele a quem uma pessoa pertence e sobre o qual tem poder de decisão. Aqui é aquele aspecto em que, quando nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos realmente, de fato, nos colocando como servos. E servos aqui é uma palavra eufemística, né? Na verdade, como escravos. Claro que escravos da obediência, como a gente Iago comentou, né? Como a gente comentou aqui, é um status de quem faz parte da família. Esse título Kyrios era o título dado ao imperador romano, tá? Por isso existia uma perseguição, existiam muitas perseguições contra os cristãos, por quê? Porque em Roma era feito o culto ao imperador. O imperador era considerado um deus, e ele era Kyrios, ele era senhor. E os pagãos tinham um culto, faziam um culto para o imperador. E os cristãos não faziam esse culto, os cristãos e os judeus também não faziam, porque os judeus são monoteístas. Então, eles não faziam esse culto ao imperador, e eles diziam abertamente que César não era Kyrios, mas que Jesus sim era Kyrios. Então, por isso que esse apelido, entre aspas, de Jesus ficou, né? Jesus é Senhor, é Kyrios, né? E quando a gente diz isso, e quando os cristãos daquela época diziam isso, eles diziam, César não é Kyrios, Jesus é Kyrios, eles estão dizendo o seguinte, eu não estou debaixo do senhorio de César. Posso estar aqui agora, mas eu não vou fazer o que ele quer, o que ele queria, culto, eu não vou fazer.
Pode me matar, pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Meu Kyrios é Jesus. E ele me disse para eu não fazer, então eu não vou fazer. Eu obedeço ao meu Kyrios, não ao Kyrios que vocês inventaram. É mais ou menos esse o sentido aí. Por isso que Paulo usa a palavra Senhor também. Tá bom? Lembrando, aqui vou enfatizar de novo. Morte é salário, é recompensa. Vida eterna é presente, não é recompensa. Não achem que vocês um dia vão poder fazer alguma coisa para angariar a vida eterna. Não. Vida eterna não é nenhum pagamento. Deus não está devendo vida eterna para seu ninguém. Ele dá a quem ele quer e por que ele quer. Tá bom? É isso. É isso. Vamos encerrar. E vocês têm alguma coisa para acrescentar? Alguma dúvida? Eu estou em paz, irmão. Que bom. Então tá bom. Então vamos orar para agradecer e a gente encerra. Em paz com a aula, né? Com o quê? Em paz com a aula. Ah, tá. Lembrando que o Tiago tá falando aqui, que no dia desse o pastor falou no culto, né? Se abrisse um telão aqui no culto e seus pensamentos passassem ali. E aí? Você tava tranquilo? Deus que me livre. Deus é Pai, misericórdia, Senhor. Deus é mais. Deus me livre. Mas é isso mesmo, é vergonhoso, Deus me livre. Pelo amor de Deus. Não, vamos orar e pedir a Deus que isso nunca seja necessário. Ai, Senhor, nos ajuda. Vamos lá, vamos orar, gente. Senhor, nós estamos na Tua presença como algo que o Teu povo no Teu reino faz. Eles geralmente param e elevam seus pensamentos a Ti e conversam contigo. Faz parte da cultura do Teu reino, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ensine a praticarmos esse hábito, esse comportamento, que seja algo para a gente prazeroso, que a gente tenha cada vez mais desejo de nos aproximarmos de Ti em oração, buscarmos a Tua presença, a Tua face, para que possamos ter cada vez mais relacionamento contigo, porque relacionamento contigo é algo que o povo do Teu reino faz. Nos ensine então, por amor do Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos tirou de debaixo das mãos perversas do pecado, nos colocou debaixo das mãos suaves e machucadas do Senhor Jesus, que morreu em nosso favor. Nós Te pedimos que nos ensine a viver uma vida digna desse presente tão maravilhoso, que o Senhor nos ensine a fugirmos dos resquícios daquela cultura que ainda está em nós, resquícios contra os quais nós ainda lutamos e cada vez mais queremos nos distanciar, Senhor, deles. Nos ajude, nos dá graça para que a gente possa mudar os nossos hábitos diariamente, crescer, Senhor, desenvolver a nossa salvação através da santidade. Nos faz santos, Senhor, como Tu és santo. Nos separa para Ti, para que nós possamos ser consagrados de fato na nossa vida diária, na nossa vida rotineira. Quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no trabalho, que em todo tempo nós sejamos Teus servos, lembrando sempre que nós somos embaixadores de um reino que ainda o povo não tem terra, mas tem rei. Que sejamos fiéis a esse rei, Senhor, sempre, sempre, independente de qualquer coisa. Dá-nos um bom descanso, nos ajuda, nos guarde do pecado e nos ajude e nos guarde de todo mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.